Você já sentiu que a sua fé esfriou? Que por mais que você ore, o céu parece mudo e distante, como se suas palavras batessem no teto e caíssem de volta em você? Essa sensação de vazio, de desconexão com Deus, pode ser devastadora. Mas fique comigo até o final, porque hoje você vai descobrir 4 passos simples e transformadores que podem restaurar completamente sua intimidade espiritual. O último deles, em especial, é o que quebra todas as barreiras que você construiu sem perceber. Talvez você já tenha experimentado a presença de Deus de forma viva, real, intensa. Mas agora, quando abre a Bíblia, as palavras parecem frias, sem vida. Quando pede uma resposta urgente, nada acontece. E o mais doloroso é que, por fora, você continua agindo como sempre. Canta, ora, aconselha, sorri na igreja. Só você sabe que por dentro algo se rompeu. Esse conflito interno traz dúvidas ainda mais pesadas. Será que Deus realmente me escuta? Será que Ele ainda me ama? Será que eu realmente tive um relacionamento verdadeiro com Ele? Ou era só emoção passageira? Essa insegurança corrói por dentro, porque se for apenas uma ilusão, toda a sua fé e sua identidade ficam em risco. Mas aqui está a revelação que pode virar sua visão de cabeça para baixo. Não foi Deus quem se afastou. Não foi Ele quem mudou. Você se distanciou e isso significa que existe um caminho de volta. A boa notícia é que esse caminho é mais curto do que você imagina. Nos próximos minutos, vou te mostrar como identificar as verdadeiras causas dessa frieza espiritual, porque ela nunca acontece por acaso. E ao entender de onde ela vem, você terá clareza para tomar decisões que podem reacender sua chama interior e trazer de volta a proximidade que tanto deseja. A Bíblia chama essa condição de frieza espiritual. E ela nasce quase sempre de 4 raízes profundas que a maioria prefere ignorar. A primeira delas é o pecado não confessado. Aquilo que você sabe que está errado, mas que tenta justificar ou esconder. A segunda é a idolatria disfarçada. Quando qualquer coisa, de uma pessoa, um desejo, um vício, ocupa o lugar que só Deus deveria ter. A terceira raiz é a autossuficiência orgulhosa. Quando você se acostuma a viver do seu jeito e só lembra de buscar a Deus quando os problemas apertam. E por fim, a desobediência consciente, aquela ordem clara que Deus já lhe deu, mas que você adia indefinidamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Essas 4 áreas, se não confrontadas, criam um abismo que separa você da presença dele. Se essa condição não for enfrentada agora, as consequências são sérias. Primeiro, seu coração se endurece cada vez mais. O que hoje ainda te incomoda, amanhã pode parecer normal. Depois, vem o auto-engano. Você passa a acreditar que está bem espiritualmente, quando na verdade só mantém aparências. E então, chega um ponto ainda mais perigoso. Você perde a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sua consciência se torna cauterizada. As promessas deixam de te consolar. E por fim, você pode acabar vivendo uma fé de fachada, aparência de devoção por fora, mas vazio por dentro. E eu quero que você comente aqui embaixo uma frase que pode ser o primeiro passo para a sua mudança. Eu quero voltar a sentir a presença de Deus. Escreva isso nos comentários e declare em público o desejo do seu coração. A boa notícia é que Deus não desistiu de você. O amor dele permanece o mesmo quando você se sente distante. Se houve um afastamento, foi você quem deu os passos para longe. E isso significa que você também pode dar os passos de volta. Ele não mudou de ideia a seu respeito. Não retirou suas promessas, nem reduziu o desejo de ter intimidade com você. Isaías 59:2 explica com clareza: são as nossas iniquidades que criam a barreira entre nós e Deus. Mas Tiago 4:8 traz a promessa mais poderosa: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Isso não é uma teoria bonita, é uma realidade espiritual que milhares de pessoas já viveram.
Basta um movimento sincero do seu coração e ele responde imediatamente, o que parece impossível para você agora. Sentir novamente a presença, recuperar a paz interior, restaurar a fé, é justamente o que Deus mais deseja realizar. Mas é preciso dar o primeiro passo. Um retorno verdadeiro começa sempre com uma escolha de coragem. Nos próximos minutos, vou te mostrar 4 passos bíblicos que podem reacender a chama da sua espiritualidade. Não são fórmulas mágicas, mas experiências práticas e reais que já transformaram vidas. E talvez você esteja pensando, será que isso vai funcionar comigo? Será que não fui longe demais? Guarde essa dúvida por um instante, porque você vai se surpreender com a força que ainda existe dentro de você. O primeiro passo é o autoexame profundo. Esse é o mais desafiador, porque exige sinceridade absoluta. Significa parar diante de Deus e perguntar: o que na minha vida está me afastando de ti? Pode ser algo que você já sabe, mas não quer admitir. Pode ser uma ferida escondida, um hábito secreto, um ressentimento guardado. Davi fez isso em Salmos 139, quando orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele não pediu bênçãos, não pediu sucesso, pediu transparência. Ele queria enxergar o que estava errado dentro dele para poder mudar. Esse mesmo exercício é o que abre espaço para a restauração começar. Quando você encara a verdade sobre si mesmo, mesmo que doa, já está dando o primeiro passo rumo à liberdade. Porque aquilo que permanece oculto nunca pode ser curado. Mas quando traz à luz, Deus tem espaço para agir. Esse autoexame pode revelar coisas desconfortáveis: orgulho, mentira, vícios, dependência emocional, relacionamentos que não honram a Deus. Não importa o que for, você precisa nomear. Enquanto você não der nome ao que está te aprisionando, continuará sendo refém dele. E aqui vai uma pergunta para você refletir. Se Deus mostrasse agora o que está bloqueando sua intimidade com ele, você estaria disposto a ouvir e a encarar a resposta? Depois do autoexame, vem o segundo passo: a confissão específica e o arrependimento verdadeiro. Não se trata de uma oração genérica do tipo: Senhor, perdoa meus pecados. Isso é vago demais. A confissão precisa ter nome, precisa reconhecer com clareza aquilo que foi feito. Foi exatamente assim que Davi agiu no Salmo 51, quando admitiu seu adultério e sua falha diante de Deus. Ele não se escondeu atrás de desculpas, não tentou amenizar a gravidade do que fez. Ele disse: eu pequei contra ti. Essa clareza é libertadora, porque mostra que você parou de se enganar e finalmente decidiu enfrentar a realidade. Só assim o arrependimento se torna genuíno. E arrependimento não é apenas sentir remorso ou tristeza pelo erro. É mudar de direção. É decidir que você não vai mais seguir pelo mesmo caminho. É dar um basta no ciclo que tem te afastado de Deus. Essa decisão exige firmeza, porque sua mente vai tentar justificar. Não é tão grave assim. Todo mundo faz. Eu controlo quando quiser. Mas é justamente essa autossabotagem que mantém a frieza espiritual viva dentro de você. Se você quer realmente recomeçar, precisa dar esse passo com coragem. Porque no momento em que você confessa e abandona, Deus perdoa e limpa completamente. O terceiro passo é a entrega total. Não basta apenas pedir perdão. É preciso ceder o controle da sua vida a Deus. Isso significa colocar nas mãos dele seus planos, seus desejos, suas vontades e até suas inseguranças. É quando você declara de verdade: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa entrega pode ser assustadora, porque envolve abrir mão da necessidade de controlar tudo. Mas é justamente nesse ponto que a transformação acontece. Abraão demonstrou isso quando esteve disposto a sacrificar Isaque, e Maria mostrou isso quando disse: que se cumpra em mim a tua palavra. Quando você se rende de fato, até mesmo áreas que pareciam intocáveis começam a mudar. Relacionamentos, carreira, finanças, sonhos, medos. Porque no fundo, a frieza espiritual quase sempre nasce do desejo de governar a própria vida. E é aqui que muitas pessoas travam.
Elas querem o alívio da presença de Deus, mas não querem abrir mão da independência. Querem a bênção, mas não querem a obediência. Esse conflito precisa ser resolvido dentro de você. E antes de revelar o quarto passo, o que realmente quebra todas as barreiras, eu te pergunto: o que hoje você teria mais dificuldade em entregar totalmente a Deus? Responder a essa pergunta pode ser o início da sua virada. Chegamos ao quarto passo, a busca desesperada pela presença de Deus. Essa é a chave que transforma tudo. Não se trata de uma rotina religiosa ou de cumprir horários fixos. É sobre ter sede real, como o salmista que declarou: assim como a corça anseia por águas correntes, minha alma tem sede de ti. Buscar a Deus de forma desesperada é reservar tempo de prioridade, não apenas sobras do dia. É escolher os momentos em que sua mente está mais clara e seu coração mais aberto, para estar diante dele com fome e expectativa. Significa ler a palavra não como quem cumpre um dever, mas como quem procura ouvir a voz viva de Deus falando diretamente. Significa orar não apenas para pedir coisas, mas para conhecer mais a essência do Pai e ser transformado por essa intimidade. Jeremias 29:13 confirma isso. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Não é pela metade, não é quando der, não é de forma superficial. É entregar-se por inteiro, sem reservas. E aqui está a grande virada. Quando você busca dessa forma, percebe que Deus não estava distante. Ele estava o tempo todo esperando sua decisão de correr em direção a Ele. A frieza espiritual não é fruto do acaso, não é azar, não é sinal de que Deus deixou de te amar. Ela nasce de escolhas diárias que vão pouco a pouco te afastando da fonte da vida. Mas a boa notícia é que assim como você se afastou, você também pode decidir retornar. E esse retorno não exige perfeição. Você não precisa ter todas as respostas, nem resolver tudo antes de se aproximar. O que Deus espera é um coração sincero, quebrantado, disposto a dar o primeiro passo. O que mais dói nesse processo não é apenas o vazio que você sente, mas o fato de que, enquanto você se afastava, Deus continuava desejando intensamente sua presença. Ele não apenas quer te receber de volta, mas sofre com a sua ausência. É como o pai do filho pródigo, que todos os dias olhava para o horizonte esperando ver seu filho voltando. Esse é o retrato do coração de Deus, um amor que não desiste, uma paciência que não se cansa e uma esperança que nunca morre. E eu quero que você reflita comigo. Se hoje fosse o dia do seu retorno, o que mudaria primeiro em sua vida? Escreva essa resposta dentro do seu coração, porque ela vai ser o ponto de partida da sua restauração. O que você precisa entender é que esse momento pode ser o divisor de águas da sua caminhada espiritual. Não importa quantas vezes você já tentou antes, nem quantas falhas acumulou no passado. O que realmente importa é a decisão que você toma agora. Muitos continuam vivendo como órfãos espirituais, tentando preencher o vazio com coisas externas, mas sempre voltando ao mesmo ponto. A sensação de que falta algo essencial. Essa falta não é de sucesso, não é de reconhecimento, não é de bens materiais. Essa falta é da presença de Deus. Hoje, você pode escolher interromper esse ciclo. Você não precisa mais viver como alguém distante, carregando um peso que nunca foi seu. Deus nunca exigiu perfeição para te receber, apenas honestidade. E, se você está ouvindo estas palavras e sentindo o coração acelerar, não ignore. Esse é o toque do Espírito, chamando você de volta para casa. Ele não quer só te dar conforto. Ele quer restaurar sua identidade, renovar sua força e reacender sua esperança. A pergunta que fica diante de você é simples: vai continuar fingindo que está tudo bem ou vai assumir de uma vez que precisa voltar? Deus não se afastou, foi você quem se distanciou, mas Ele sempre permaneceu no mesmo lugar, esperando pacientemente pelo seu retorno. Isso significa que nunca é tarde demais para recomeçar. Você pode ainda hoje dar o primeiro passo rumo à restauração.
Não precisa de fórmulas complexas ou de promessas grandiosas. Precisa apenas de uma decisão sincera. Agora, a frieza espiritual não é uma sentença final. Ela é apenas um estado temporário, que pode ser transformado quando você decide abrir mão das máscaras e voltar a buscar de todo o coração. E lembre-se, Deus não está interessado em rituais vazios ou aparências religiosas. O que Ele deseja é proximidade real, uma relação viva e constante. Ele está pronto para te abraçar, como um pai abraça um filho que volta para casa. Se esta mensagem falou com você, eu quero te pedir: deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você continua recebendo palavras que fortalecem sua fé e mantém acesa essa chama que Deus está reacendendo hoje no seu coração.